O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a todos e a todas, né? Nosso domingo, dia 28 de junho, final de tarde, mais uma semana que se inicia com as graças de Deus, mais uma oportunidade de mudança de vida. Quero mais uma vez pedir o apoio de vocês para ajudar a divulgar nosso trabalho, nosso conteúdo, curtindo a página do Facebook, se inscrevam no canal também, deixe um like, ative o sininho de notificações. São atitudes simples que vão ser o combustível para expandir nossos trabalhos e propagação da fé. Hoje celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, cabeças dos apóstolos. Por que isso? Por terem sido os principais líderes da igreja primitiva, tanto por sua fé e propagação, como pelo ardor e pelo zelo missionário. Pedro, que tinha como primeiro nome Simeão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre. Estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Jesus o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha. Tornou-o intérprete, pregador do Evangelho, através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não o se julgar digno de morrer como o seu Senhor. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei da época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Jesus ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e propagou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com um martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 3 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. O Evangelho hoje é segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Escutem a palavra, vivenciem. Se você tiver a Bíblia, acompanhe daí e acompanhe eu daqui, escutando, ouvindo, orando, rezando, todo mundo junto. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simeão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que te ligares na terra será ligado no céu, tudo o que te desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Hoje temos a graça de celebrar os apóstolos Pedro e Paulo, duas colunas fundamentais para a nossa fé. Homens bem diferentes, com têmperas diferentes, com visões de mundos e fé diferentes. Convertidos em épocas diferentes, vivendo em contextos diferentes, mas unidos em um só coração, no coração de Jesus. Quando falamos naquilo que Deus uniu, imaginamos que seja somente a união conjugal, mas Deus é aquele que une os diferentes. Como Ele une a mulher que é diferente do homem, Ele os uniu a tornar uma só realidade. Ele congrega numa mesma fé, no seu coração, pessoas em contextos políticos, culturais e sociais diferentes. Pedro, ignorante no sentido pejorativo da palavra, um pobre pescador, tornou-se chefe da igreja. Paulo, um homem hábil, inteligente, sábio, conhecedor como ninguém da religião judaica, convertido muito depois de Jesus já morto e ressuscitado, aquele que perseguiu os cristãos, vai agora se associar a esse grupo para se tornar também um pescador e um semeador da palavra de Deus nos corações. Métodos e formas diferentes até de encarar o próprio Evangelho não os fizeram de forma nenhuma distantes um do outro. Pedro, com o dom da unidade, como aquele que representa a cabeça da igreja, e Paulo, com o dom missionário, como aquele que é incansável em levar aos corações a palavra de nosso Senhor, nosso Deus. A igreja que precisa de Pedro e de Paulo, a igreja que não precisa de uniformidade, a igreja que precisa dessa diversidade de carismas, de dons, de talentos, a igreja que precisa de todos num só coração e que precisa primeiro respeitar as diferenças. No mundo onde cresce a intolerância, inclusive no mundo religioso, como precisamos nas figuras de Pedro e Paulo, da intercessão desses homens, sobretudo da escola de vida que vem deles. Que aprendamos a combater o bom combate, como nos ensina Paulo. Mas o bom combate não é combater o outro, não é falar mal do outro, não é se colocar contra o outro. O bom combate é combater dentro de nós primeiro. Nosso orgulho, nossa soberba, a pretensão de sermos os donos da verdade e cairmos do cavalo. Como Paulo caiu para nos submetermos a Jesus Cristo. Cairmos das nossas pretensões humanas, como Pedro caiu para nos submetermos a Jesus. E assim seremos juntos como Pedro e Paulo, de escolas diferentes, de pensamentos diferentes, de situações muito distintas, e trabalharemos com um único empenho: fazer Jesus mais conhecido, amado, adorado e exaltado. Enquanto continuarmos querendo nos promover e nos impor, não iremos evangelizar de verdade e formaremos discípulos para pensar como nós. Pedro não fez discípulos para si, nem Paulo.
Eles tinham companheiros, ajudantes, e fez de todos eles servos de Jesus Cristo, apaixonados pela cruz de Cristo. Pedro e Paulo nos ensinam a trabalhar pela unidade. Por isso, hoje também é o dia do Papa. Em Francisco, figura viva que nos representa Pedro hoje, trabalhemos com empenho, com o ardor apostólico de Paulo, submissos à unidade da única Igreja de Cristo. Vamos pedir a São Pedro e São Paulo que sejamos propagadores da fé única, da fé verdadeira, propagadores de Jesus Cristo, o Salvador. E que tudo o que seja proclamado seja em honra e louvor a eles, a Ele, seja em louvor à religião, à Igreja e jamais a ninguém. Por isso também peço a ajuda de vocês, que todo esse trabalho de propagação é em favor de Cristo, que não seja a favor de ninguém, e sim em favor da nossa fé, do único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem Jesus escolheu para ser o fundamento da Igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé. Nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e proclamar naquele fervoroso amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sobre a vossa guarda, e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir sempre à Igreja triunfante no céu. Ó glorioso São Paulo Apóstolo, mestre dos gênios, dos gentios, corajoso seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer no mundo o reino da justiça e do amor ao vosso Mestre. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo levam Cristo a todos os povos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Mais uma vez quero agradecer a presença de vocês neste dia, pedir a proteção para essa semana que hoje se inicia, que todos encontrem na luz do Evangelho a graça necessária, o holofote necessário para iluminar o caminho a ser seguido, para clarear todas as escuridões das incertezas, do mal, do pecado, e que vocês tenham serenidade. Façam uma semana de oração, uma semana de vivência espiritual, ajam conforme os pedidos do Santo Evangelho para viver bem esta semana. Que o Senhor Jesus, que nos une pelo amor, nos mantenha todos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso, paz e bem, salve Maria.